E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professora Sheila, agora com filosofia. Capítulo 11, a gente vai falar da fenomenologia de Husserl e Heidegger. Ok. Essa fenomenologia do século XX, a gente vai começar a trabalhar a partir do 204, a página, até o 216. Então, a gente começa no capítulo 11, fenomenologia do século XX, entendendo em linhas gerais o que seria essa questão fenomenológica. Ela vai ser inaugurada por Husserl a partir dali do finalzinho do século XX, né, entre meios do século XX, e a gente vai entender o processo da escola fenomenológica em Husserl, e ela só vai acontecer a partir do pensamento kantiano, né? Quando Kant começa a trazer esse divisor de águas que seria não só o homem conhece pelo empirismo e não só o homem conhece pelo racionalismo, como assim ditava o Descartes. Então, o Kant ele vai inaugurar novas formas de conhecer. Por isso, a crítica da razão pura, ok? Em Kant. E quando a gente chega em Husserl, o Husserl vai inaugurar o conhecimento a partir da essência da coisa, das coisas em si. Então, a fenomenologia para Husserl, ela vai partir de um princípio do conhecimento pela essência. Você conhece as coisas pela essência das coisas. O homem conhece a partir de um espírito que dá a ele a essência das coisas, há um espírito. E aí esse espírito não tem nada a ver com Deus, transcendente, nada disso. Há no homem uma capacidade de compreender as coisas, não pelas coisas em si, mas pela essência da coisa. Ao longo a gente vai explicar melhor como que seria isso. Aproximadamente o que seria essa fenomenologia em Husserl. Eis aqui um controle preto, pequeno, tem uma marca. Retiro o controle da frente de vocês e na imagem de quem prestou atenção, o controle ainda existe em essência, embora ele não esteja mais aqui às vistas de vocês, ok? Essa seria a fenomenologia para o Husserl. Ele vai trazer a ideia de que há uma essência controle, mais do que o objeto controle. Quando eu falo de qualquer objeto, ele existe em essência. Então, essa é a ideia da fenomenologia para Husserl. A coisa existe em essência. E como a gente não vai falar só do Husserl, a gente vai falar de Heidegger também. Heidegger foi um pupilo de Husserl, né? Um aluno dele. E um dado momento, lá pelas tantas, o Heidegger vai desenvolver a sua teoria do conhecimento, mesmo bebendo das fontes do seu mestre, que é o Husserl. Ele vai trazer de que não é a essência, e sim a coisa em si, é a existência. Então, para o que Husserl seria o conhecimento de essência, o sujeito conhece a partir de uma essência. Seu pupilo Heidegger vai dizer, não, o sujeito conhece a partir de uma existência. Há uma existência. Mas aí a gente vai primeiro trabalhar as duas ideias, começando em linhas gerais, o que seria essa fenomenologia em linhas breves. Para Husserl, 1859 a 1938, o fundador da fenomenologia, a escola filosófica que se fundamenta no fato de que toda consciência é consciência de algo. Há um saber consciente a respeito de alguma coisa. Por isso, ao apresentar o controle, tirar o controle das suas vistas, ele não deixou de existir. Há uma consciência introjetada no homem de que há um controle, mesmo não nas suas vistas, ele ainda existe numa consciência na minha mão que está posta para trás, ok? E ainda existe na consciência do sujeito que assistiu à aula e identificou que eu apresento o controle, retiro ele das vistas, mas ainda há uma consciência em mim e no outro de que há um objeto
mesmo que não visto, mesmo que não observado à vistas, ele existe em essência, ok? Como consciência de algo. Ela pretende, essa consciência é a consciência de algo, ela pretende ser a ciência das essências e não dos fatos ou das coisas contingentes no mundo. Essa condição de contingência pode ou não existir. Por exemplo, eu poderia falar do controle, citando todas as características do controle, sem ter um controle na minha mão, sem ter um controle na sala, no estúdio. Porque todos temos uma consciência da essência controle. Isso é para a teoria do conhecimento em Russell. Por isso ele inaugura a fenomenologia. É o estudo de todas as condições para que eu entenda o fenômeno enquanto essência. Há uma essência controle. Ele serve para... Ele é o objeto que serve para a essência, por assim dizer. O Heidegger vai falar que a palavra fenomenologia é expressa em uma máxima que pode ser sintetizada na expressão as coisas em si mesmas. Logo, o que o Russell vai chamar de essência, o Heidegger vai chamar de existência. Se não houvesse o controle, por mais que houvesse a ideia essencial, eu precisava ter materialmente o controle em minha mão. Bom, como Heidegger ele é pupilo de Russell, não lá pelas tantas os dois vão ter um fight, óbvio, vão brigar e aí cada um vai para um lado, vão escrever suas teorias específicas a respeito da fenomenologia. E a partir disso, a gente tem múltiplos saberes, principalmente voltados para o pensamento filosófico. O que a fenomenologia traz para a gente a partir do século XX? O século XX ele é marcado pelo boom da ciência, o século XX é marcado pela subjetividade. Ele faz um convite para que o ser humano aprenda a conhecer a partir das suas próprias experiências, como Kant disse, e a partir das experiências também, a partir do pensamento sistematizado que é reconhecido como racionalismo. Então, não só o homem conhece por experiência e nem apenas o homem conhece somente por racionalismo. O século XX ele é marcado para a filosofia e para as ciências como uma subjetividade para as artes, para o movimento contemporâneo, para os movimentos filosóficos, para a saída do senso comum, dessas águas rasas, como eu já falei para vocês, para mergulhos em águas mais profundas, que é o que nós chamamos do conhecimento científico. Qual seria a metáfora para a gente poder entender isso de uma maneira mais clara? É o convite dos pré-socráticos à saída da doxa, que é apenas uma opinião passada e perpassada de pai para filho, para um conhecimento filosófico. Essa doxa que hoje nós chamamos de senso comum, para um conhecimento filosófico sistematizado, pensado, questionado. E em Russell ele inaugura um conhecimento que é além disso tudo, no sentido de que há uma essência diante dos fenômenos apresentados. Não só um fenômeno apresentado como um objeto, mas como esse objeto tem essência de informação para mim. Tal como o Kant já falava da coisa que passa pelo sujeito, que entende, é como não o objeto, mas o que eu faço com aquilo que está apresentado a mim. O Russell faz um convite a uma essência daquilo. Para mim, em mim, há uma essência no saber controle, há uma essência no saber cotidiano, há uma essência no saber filosófico, há uma essência no saber científico. E é essa essência que Russell vai chamar de fenomenologia. Contingência em filosofia e lógica, contingência é o modo de ser daquilo que não é necessário, nem impossível, mas que pode ser ou não.
A palavra contingência para a filosofia, ela abre um campo nem para negação, ela abre um campo não só para você negar, não é um campo que você nega, nem um campo que você afirma. Há um campo de inúmeras possibilidades, é contingente, a gente não tem como precisar, ok? Que é um convite filosófico também, né? Então a gente avança e a gente vai também, mais uma vez, dar uma ideia dos pensamentos em Husserl. Ele, filósofo, matemático, né, alemão, estabelece a escola fenomenológica ou fenomenologia, que trouxe uma corrente filosófica particular baseada na suspensão de juízo, denominado epoché. O Husserl ele vai convidar a gente a fazer um pensamento, a partir do pensamento filosófico, a partir da primeira premissa filosófica, que é o conhecimento, ele vai meio que provocar a cada filósofo, a cada pensador, teórico, a fazer uma suspensão de juízos, de tudo aquilo que você já sabe. Lembra quando a gente falou de abstração lá nas minhas primeiras aulas? Ele está chamando isso agora, essa abstração, de suspensão de juízos. E essa suspensão de juízos, ele utiliza como esse termo epoché. Epoché, do grego, é um termo para suspensão de juízos, nem aceitar nem negar nada que fora mais exercitado na obra de Husserl. Apesar dele ser um termo grego e utilizado, de certa forma, de outras roupagens entendidas, como fala, como expressão, o Husserl traz a epoché para dentro da fenomenologia, no sentido de que, para que haja o saber da essência objeto, anterior a isso eu preciso suspender todos os meus juízos. E que juízos são esses? Sei lá, é o julgamento? Não. Tudo que eu acho, que eu penso, que eu sei a respeito do objeto a mim apresentado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está no Zoom, a gente vai tirar essas dúvidas. Quando eu aplico a epoché a partir da fenomenologia husserliana, eu entendo que diante da essência objeto, qualquer objeto. Sheila, objeto é pensamento? Sim. Objeto é algo concreto? Sim. Husserl vai chamar aqui qualquer objeto, inclusive o pensamento, que ele também fala que é objeto, eu preciso suspender os meus juízos, eu preciso retirar as ideias que eu tenho a respeito de qualquer coisa e, a partir disso, nem negar e nem aceitar de cara, logo de cara, aquilo. Esse é o conceito da epoché que Husserl vai aplicar ao pensamento da fenomenologia, que para ele é essa concepção em essência. Eu conheço, sim, não o objeto em si, mas a essência dele, para o que ele me serve, ok? E aí ele fala, há uma suspensão de juízos que fora mais exercitado em sua obra, algo que nem aceita propriamente dito e nem nega, apenas suspende os juízos para que eu possa apreender a essência a mim apresentada, ainda que seja pelo objeto. Que objeto é esse, Sheila? Um texto filosófico, um controle, um relacionamento erótico-afetivo, o coronavírus que a gente está sendo obrigado a viver em quarentena, mudando toda a nossa história. Então, a partir de um pensamento fenomenológico, eu suspendo os meus juízos a respeito de algo que me foi apresentado e pondero mediante a essência daquilo que está em minhas mãos. Vamos ponderar a respeito da nossa quarentena, vamos ponderar a respeito de qualquer situação que você esteja pensando nesse exato momento. Isso é a fenomenologia para o Husserl, num convite de o conhecimento é pautado na fenomenologia, a partir da ciência daquilo que está, a partir da essência daquilo que está apresentado para mim. E veja, não é o que está apresentado para o Adriano, para você, é para mim.
há um convite nessa subjetividade. O que é controle para mim, a essência desse controle para mim, que me permite passar aqui... Opa, já estou dando spoiler. Olha ali, Adriana. O que me permite passar aqui pode ser diferente para vocês aí, ok? Então, há uma fenomenologia para Russell num conhecimento que pauta a essência do objeto apresentado para mim. Não é difícil, é fácil. Abriu o Enem, abriu lá o vestibular, leu um texto, ouviu fenomenologia da essência Russell, abriu lá o texto, leu fenomenologia da existência Heidegger, que é o pupilo dele. Anota, eu faço isso até hoje, eu sou estudante, vou morrer estudando, eu anoto tudo, para não falar aquele palavrão. Deixa eu beber uma água, que eu já falei demais hoje. Deixa eu beber água. Deixa eu botar aqui, gente, tem que botar aqui o negócio, que eu gosto de botar as coisas. A gente vai ver. O que você está vendo, Adriana, aqui? O que você vê? O que você vê é o que você vê, tá? Não tem certo e errado, não existe psicotécnico aqui. Uma taça, né? Só a taça? O quê? Bebedouros antigos. Olha que legal. Mas o que você está vendo? Você podia sair sua voz. Adriano está... Eu faço feedback com o Adriano, porque eu sou muito carente. O Adriano faz aqui o meu staff também, maravilhoso. Então, eu perguntei para o Adriano e vou perguntar para vocês. O que a gente está vendo nessa imagem? O Adriano fala... eu vejo uma taça, eu vejo um bebedouro antigo e tal. Você não vê outra coisa? Dois rostos. Um de frente para o outro. Consegue ver? Legal, verdade. Você já tinha visto essa imagem? Nunca? Que legal. Isso é uma imagem também utilizada na psicologia a partir do pensamento da fenomenologia. Não em Russell. Ela foi usada depois para Heidegger, né? Porque alguns filósofos e psicólogos também vão utilizar do pensamento da fenomenologia que nasce em Russell para trabalhar forma e figura também, essência e existência dos dois filósofos na psicologia. Mas essa imagem, o que você identificar nela está valendo, porque a partir de um pensamento russeliano, não é o objeto, e sim a essência que ele te dá. Então, o Adriano viu um bebedouro antigo, eu não tinha pensado no bebedouro antigo, então a essência aqui indifere, tá? Não tem certo e errado, não, beleza? Até para os testes psicotécnicos aí, é dessa forma, você reprovado, sou um sujeito menor, não se preocupem com isso. Tá? Isso não precisa ter preocupação. Seja seguro naquilo que você esteja vendo naquele momento, a partir de um pensamento fenomenológico, tá? Não fiquem preocupados, meu Deus, e agora você reprovado. Não, não se preocupem com isso. Sejam seguros naquilo que vocês estão vendo. Então, a partir desse princípio, essa imagem em que podemos perceber um vaso ou duas pessoas de perfil representa a dificuldade de se estabelecer os limites da percepção. Então, qual é a dificuldade de se perceber os limites da percepção? A essência, porque o que é essência para mim difere da essência para A, para B, para C, inclusive para o Dri, que está aqui na minha frente. Então, não se preocupem a respeito de estou certo ou estou errado. Para a fenomenologia de Russell, o que vale é o objeto, sim, mas a essência dele ao sujeito que fora apresentado ao objeto. Se vocês estivessem aqui, a gente ia render muito mais, por isso que a gente vai fazer no Zoom essa aula novamente. Bom, gente, termos para melhor compreender Russell no seu efeito fenomenológico a partir da essência. Russell, fenomenologia, e qual é a ideia dessa fenomenologia a partir de um pensamento russeliano? Essência. O homem conhece a essência da coisa, aquilo que ela veio para... eu vim para isso, essa é a essência. Mas ela não veio para isso para todas as pessoas na humanidade. Cada pessoa, subjetivamente, vai se aproximar, ok? Dessa essência a respeito do objeto a ela apresentado, tá? Então, vamos lá. Um termo que é utilizado em Russell,
que é a intuição eidética. O conhecimento começa com a experiência das coisas e dos fatos contingentes, ou seja, tinham que existir. Então, a intuição eidética, a intuição é aquilo que eu estou intuindo, que eu creio que, acredito que. Eidética no sentido de essência abstrata das coisas do sentido. Então, a ideia eidética é a essência abstrata das coisas. O que é abstrato? Essência, algo que eu não posso tocar. Qual é a essência? Não é o objeto controle, porque o objeto controle eu toco, é material, é concreto. A essência é a retirada dele das vistas de cada um, e o que fica é para que serve o controle? Para Sheila está servindo passar os slides. E para cada aluno, por mais que seja também passar os slides, não vai ser no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo estúdio, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Logo, a essência, ela é abstrata das coisas e dos sentidos em si, daquilo que está apresentado ao sujeito ali proposto. Bom, intencionalidade, qual é a ideia da intencionalidade? Intencionalidade vem de intenção, propósito, né? Algo do ser ali, ok? É o propósito, intencionalidade. Em consciência das essências, a fenomenologia se caracteriza pela intencionalidade, segundo a qual a consciência não está fechada em si mesma, mas se dirige a objetos no mundo, percebendo-os e concedendo-os tal como eles se apresentam a ela, ok? Então, essa intencionalidade é o propósito daquilo. Qual é o propósito dessa essência, objeto, controle na minha mão, né? Qual é a intenção, o propósito dele, né? Para que ele serve a mim? Conceito universal sempre se anuncia a consciência através de fenômenos particulares. Universal, controle, ok? Todo mundo sabe para que serve. Beleza, tá aqui na minha mão o controle. Mas esse controle, que é o universal, se anuncia a consciência Sheila, a consciência Adriano, a consciência Maria, a consciência João, através de fenômenos particulares. O que é o fenômeno? Essência. Através de uma essência particular. Para mim, passar os slides. Não é meu, é emprestado, é para o meu uso, dessa exata forma. E a epoqué, que é essa suspensão fenomenológica do juízo. Parte do princípio de suspender os juízos de tudo que a filosofia, metafísica e as essências as ciências, já afirmaram. Bom, vamos fechar a ideia de Russell. Russell inaugura a fenomenologia como um conjunto de fenômenos essenciais, ok? Que faz o sujeito, para ele, aprender a respeito do objeto. O objeto não o concreto, mas a essência do objeto. Então, fenomenologia inaugurada por Russell é como o homem conhece a partir da essência das coisas e não das coisas em si. O que o seu pupilo vai fazer? Beleza, ele conhece a ideia da essência, ele reconhece que a fenomenologia é esse conjunto de pressupostos que naquele momento, que o sujeito, diante de um objeto, vai reconhecer o objeto, na saída dele vai entender a essência. O Heidegger vai dizer assim, não é a essência, mas é a existência. Um dado momento, o controle esteve na minha mão. Houve uma existência ali. Vamos lá para Heidegger para a gente poder entender melhor esse conceito. Martin Heidegger, em 1889, 1976, filósofo alemão também, ele vai trazer para a gente o conceito ontológico, né, de ontologia, que tudo relacionado ao ser. Então, é ontológico do controle, eu vou usar a palavra controle, objeto controle, mas eu posso usar qualquer outra coisa, porque a gente está falando de conhecimento.
de teoria do conhecimento a partir de um pensamento fenomenológico, tá? Que nasce com o Russell e aprimora-se a partir de Heidegger. Mas o Heidegger vai usar um termo que a gente utiliza desde os pré-socráticos, que é ontologia. E toda vez que a gente usa a palavra ontologia, a gente está falando que é algo relativo ao ser, tá? O ser em si. Então, é ontológico do controle que ele sirva para controlar objetos coligados a ele. Se é assim, eu posso dizer que tem uma pessoa do TI aqui que pode brigar comigo a qualquer momento, né, pessoa? Se eu estiver falando alguma coisa errada a respeito do controle. Mas é isso. Então, para que serve o controle? Óbvio, ele tem aqui, é ontológico do controle me servir, ok? Para agilizar o meu mecanismo aqui de passagem. Então, eu não sei falar termos técnicos, mas é isso, né? Se você quiser falar os termos técnicos, a gente aceita. Bom, então, é ontológico do meu controle, é relacionado a ele me servir diante disso. Se eu começar a mexer aqui nos botões e ele não cumprir o papel dele, ele está brigando com a condição ontológica dele, que ele foi feito para. Ok? Então, vamos lá. Relacionado ao ser, objeto de estudo de Heidegger é o ser ontologicamente. Ou seja, ele está convidando que as pessoas pensem que há uma essência, sim, mas há uma essência a partir de uma existência. Só pode ter essência se houver existência. Então, eu não posso contar com o controle se ele não estiver na minha mão. Então, a existência e tudo o qual invoca, que requer do controle a ação dele, é a existência aqui desse controle na minha mão, tá? Não fica confuso não, fica com medo não, que vai dar tudo certo, a gente está junto, eu vou fazer um Zoom com vocês, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando essa aula subir, fiquem tranquilas. Onde tudo deriva-se do ser, tudo deriva daqui. Heidegger vai falar de essência, de existência. A gente troca, tá, gente? Heidegger vai falar de existência, o Russell vai falar de essência. Onde tudo deriva do ser, na obra do Ser e o Tempo, existência, nascimento e morte, é a tentativa de encontrar o sentido de ser ou sua própria autenticidade, ou o que ele chamou de Dasein, ser aí. Dai, ser, e sem, aí. Bom, o Heidegger, ele vai desenvolver muito uma obra que é chamada O Ser e o Tempo. Esse ser, existência, e o tempo da evanescência mesmo, o tempo das coisas esvaírem, acabarem, o tempo cronológico ou não cronológico das coisas. Mas ele vai convidar para que a gente pense a existência, o nascimento e a morte numa tentativa de encontrar o sentido da própria autenticidade. Que autenticidade é essa? Autenticidade subjetiva. Ô, caboclo, para que tu veio para esse mundo? Para que tu veio fazer? Que tô fazendo aqui? Qual é a existência? Qual é o motivo da minha existência? E quando Heidegger propõe a fenomenologia a partir de um pensamento existencial, e aí ele vai, óbvio, ser um filósofo que pensa no existencialismo, mas não somente nisso, há uma subjetividade dessa existência. Todos os seres humanos vieram para cumprir algum propósito, tá, mas qual é o meu? É um problema seu, malandro, é você que tem que resolver. Ok? E aí ele vai convidar para uma autenticidade, o que ele chamou essa autenticidade, para que eu vim, qual é a minha existência, né? Para ter essência eu tenho que existir, e ele convida e ele denomina esse ser ontológico, esse ser e o tempo, ele denomina e ele chama de Dasein, um ser aí. Nós somos ser aqui, ou seja, ser aí. Ser aí. Dasein, ser aí. O ser que age com, é um ser que tem existência. Tem essência, Russell, mas é mais do que isso. É uma presença.
E aí eu lembro de Paulo Freire, que fala que o ser humano é uma presença no mundo com o mundo. Então a gente está nessa colocação de fazer e se refazer o tempo inteiro. E aí, essa tentativa de encontrar o sentido do ser, ou a sua própria autenticidade, ou o que ele chamou de dais em ser aí. Para ele, a maneira como você conhece e enfrenta as suas angústias, não briga comigo, é o Heidegger. Não briga com a tia Sheila, é com Heidegger. Para ele, como você conhece e enfrenta as suas angústias, seria coragem. E para ele, coragem consiste em não fugir, nem ignorar as angústias que são ontológicas. A filosofia de Heidegger vai ser uma base para a psicologia, para a gente entender essa angústia conflitante do ser, que é ontológica do homem. O nosso pet não fica esperando a morte, ou ele não tem consciência de que ele vai morrer, ou alguma coisa. Porque a gente alimenta o pet, a gente dá amor. Se ele ficar dodói, a gente leva para o veterinário. Mas o homem é um ser angustiante porque ele sabe que ele é finito, ele sabe que ele vai acabar, ele sabe que ele vai morrer. E o próprio Dasein diz, reconhecer a minha finitude, reconhecer o ser aí, você, o ser aí, eu, é reconhecer a minha angústia de viver, de saber que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que o Enem foi adiado, e graças a Deus porque foi adiado, ou inúmeras outras possibilidades, mas para ele encarar esse Dasein, reconhecer a autenticidade, encarar esse Dasein é enfrentar as angústias, as suas próprias angústias, com coragem. E coragem para ele consiste em não fugir. Você pode até estar morrendo de medo de tudo que está acontecendo, mas o fato de que você não esteja fugindo te mostra existencialmente um sujeito corajoso, ainda que bata um puta medo das coisas que estão acontecendo. E não ignorar que essas angústias, elas são ontológicas. O homem é um ser angustiante. Não pense que não somos angustiantes. Todos nós temos essas angústias, né? Mais elevadas, outras não. E, às vezes, essa angústia, por ser ontológica, ela não é só de coisas ruins. Eu estou angustiado porque algo muito ruim aconteceu. Não, às vezes você se angustia até por uma ansiedade, a gente falou na minha live aqui que a gente fez, por uma ansiedade de coisas até boa, né? Vai chegar o dia dos namorados aí, tem um negócio do dia dos namorados, tem uma coisa de comprar o tal do presente, tem uma coisa de, né? As expectativas também expectativas de coisas boas, também geram em nós uma essência angustiante. Logo, para Heidegger, não é só essência, é o quê? Existência. Então, eu existo enquanto um ser angustiante. E reconhecer, a partir desse Dasein, a partir desse ser aí, esse ser aqui, que faz a gente lembrar de que nós não somos sujeitos acabados, né, prontos, a gente está ainda num processo de devir. Esse ser aí me diz que eu sou ser angustiante o tempo todo, eu estou em processo de angústia. O que Schopenhauer já falava disso, né? Que o desejo, que você ora esse desejo, essa vontade realizada em algo, quando você realiza esse algo, logo você quer uma outra coisa. Então, nós somos seres inacabados, né? O devir que o Nietzsche utilizou, dá para se entender também a partir desse Dasein, esse ser aí. O Dai é o ser e o Zen é aí. Então, ser aí, né? Esse Dasein é um convite para essa autenticidade dessa existência no aqui e no agora, mas não numa completude, porque nós não somos sujeitos acabados.
acabados, né? Nós ainda temos muitos desejos, e se a gente não tem desejo, a pessoa está meio que, né, tá um negócio aqui. Então, a angústia é uma coisa natural, né? A filosofia, ela vai trazer esse processo de uma angústia natural, é ontológica, é da existência humana, ser angustiado, tá, gente? Não é para ficar com medo, não é para ficar desesperado, é para se aceitar. Eu sou um ser angustiado e a angústia nem sempre é algo tão ruim, né? É o desejo de me aprimorar, de me reconhecer, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo para a minha própria vida e existência. O ser para ele é a sua própria existência e uma existência autêntica corre para o não ocultamento do ser, que ele chama de aletheia. Bom, esse não ocultamento do ser é denominado de aletheia, ok? Eu não oculto mais o meu ser aí, ou seja, o meu Dasein. Eu reconheço a minha autenticidade, e a minha autenticidade é: eu sou ontologicamente um ser angustiado. E não só angústia em algo de depressivo, nada disso. Eu aspiro coisas, eu desejo coisas, eu tenho vontade de coisas, né? E reconheço que eu sou finito, que eu estou entre vida e morte. E não ocultar essa autenticidade, ele chama de aletheia, ok? Ouviu aletheia é Heidegger. Em Heidegger, a existência é concebida como um poder ser. Olha aí mais uma vez a ideia do devir, ok? Apesar de não ser uma fala de Heidegger, mas esse poder ser, logo você se identifica numa existência autêntica. O poder ser me coloca numa condição de que ainda não aconteceu. Então, podemos dizer que estamos numa condição de poder ser? Sim. Estamos em quarentena, não encontramos ainda uma vacina, algo que nos possibilite a vida normal, se é que a gente vai voltar a uma vida normal, não acredito nisso. Vai ser uma nova roupagem de se pensar uma sociedade, acredito eu. Posso estar errada, mas numa condição de poder ser, ou seja, estamos em movimento daquilo que a gente está vivendo, mesmo em quarentena, identificando que o poder ser, esse devir ainda vai acontecer, algo ainda vai completar, ainda vai acontecer, ok? Tanto no mundo, né, nas sociedades, quanto na própria nosso próprio processo intelectivo, né, a nossa psique, aquilo que tange ao nosso próprio conhecimento. Poder ser, logo se identifica numa existência autêntica. Olha, a minha existência autêntica eu sou um ser angustiado, eu sou um ser que ainda não estou acabado, eu estou sempre me aprimorando para algo melhor, e eu identifico isso, eu identifico a partir desse Dasein, né? E eu utilizo da aletheia, eu não oculto que eu sou esse ser em poder ser, nesse devir, nesse estado de mudança, de transformação. A via de análise fenomenológica anotada no Dasein ser aí é identificar a angústia e coragem. Angústia e coragem, ser para a morte, encontra sentido em algo que culmina em uma essência de sentido. Em essência, o ser para a morte é a angústia. Meu Deus, Sheila, você vai falar disso? Não briga, tá lá na página, tá? Não sou eu que estou dizendo não, é o livro, é o material que a gente tem. Eu só estou passando e transmitindo para você. Quando eu conheço Dasein, eu reconheço angústia e coragem. Angústia é ontológico, todos os homens são seres angustiados, ponto, ok? Coragem não é a ausência do medo, a coragem é o enfrentamento desse medo. Fenomenologia de Heidegger a respeito da existência. Putz, eu já existo, agora eu estou no mundo, eu sou um Dasein, eu sou um ser aí. Eu não vou poder interromper a minha vida. Se eu sou uma pessoa
emocionalmente saudável, eu não interrompo a minha vida. Eu sou um Daisen, ou seja, um ser aqui, um ser aí, perdão, um ser aí, que é o mesmo que ser aqui, mas o termo é ser aí. Esse Daisen reconhece que ele é angústia e coragem. E essa coragem não é a ausência do medo, e sim o enfrentamento do mesmo. E não praticando a aletheia, que é esse não ocultamento dessa finitude humana. É denso, né, Adriano, falar disso, né? Eu fico com medo às vezes, porque a gente está num momento tão difícil, né? Para a gente falar disso é muito denso. Mas é filosofia, né? A filosofia te faz um convite a pensar na vida. A vida acaba, ela vai passar, né? E olhar para dentro faz a gente amenizar, às vezes, amenizar a dor, ou a gente sofrer mais ainda. Mas é ontológico, a angústia é ontológica. Ela está em nós, né? Faz parte de nós. Então, e essa angústia e coragem tá para o ser para a morte. Reconhecer que a gente vai morrer. Ponto. E nesse momento que a gente está vivendo, é mais rápido ainda esse processo. Então, quando um cara, sabendo que a gente tem um vírus, ele vai à rua, se aglomera, não se protege, ele está indo ao encontro da morte. Ou não? Sim. Só que angústia e coragem é reconhecer o ser para a morte, encontra sentido em algo que culmina em uma ausência de sentido. Tem sentido? Não tem sentido. Eu nasci para morrer. Tem um meme, eu adoro meme. Tem um meme que fala assim, duas coisas são certas. Eu já nasci, então é certo, eu já nasci. Eu sou um ser aqui, sou um Daisen. E eu tenho certeza que eu vou morrer, então eu sou um ser para a morte. Que sentido faz isso? Tem uma linha entre o nascimento e a morte. Vive apenas, só isso, mais nada. Mesmo que tua vida seja uma... viva. Só viva. Ponto. E como que eu vou viver? Desenfreadamente, fazendo o que eu quero da minha vida? Não, aí é contigo, né? Também não sou aqui. Não vou catequizar ninguém, tá, Adriano? Não tenho esse propósito, não vou fazer isso. Mas reconhecer a essência do ser para a morte é a angústia. Putz, eu sou um ser angustiante. Ponto, reconheci. Outro, ideia de angústia é diante do nada, fenomenologia, a gente está falando de fenomenologia, que Husserl vai chamar a fenomenologia de essência e o Heidegger vai chamar a fenomenologia de um propósito de conhecimento, de vida, que é ontológico, está relacionado ao ser, de existência. Você é um Daisen, um ser aí, existe. Então, a angústia é, diante do nada, como absoluta ausência do sentido, que uma existência autêntica se constitui, encarando sua própria finitude. Encarando o que a gente vai chamar na psicanálise e na psicologia, o encarar o real da vida. Qual é o real da vida, Adriano? Vê se você consegue ler ali. Morte. É o real da vida, morte. Agora eu vou entrar em depressão. Não precisa. Se é pensamento, é conjectura, que é a coisa mais certa do mundo, o real da vida, morte. Só que eu sou um ser aí, que eu vivo em angústia e coragem. Coragem não é a ausência de medo, e sim o enfrentamento dele. Viver de lascar, conviver são as muitas reticências. O que eu preciso é encarar a vida e encarar a ideia de que sim, eu vou morrer. Mas entre o nascimento e a morte eu tenho uma linha que eu posso fazer dela a melhor linha possível, ok? E se eu não fiz até hoje, a gente vai tentar fazer no dia seguinte se a gente acordar vivo. É essa a ideia. Não é pra gente se deprimir com Heidegger, não. Pelo contrário, é pra gente tomar mais tesão pela vida, mais amor pela vida, ok? Coragem consiste em não fugir nem ignorar essa angústia. Uma existência tem autêntica como pressuposto, tem alguma coisa errada ali de novo, tem como pressuposto suas realizações e possibilidades do cuidado.
eu tenho, enquanto coragem, não fugir e nem ignorar essa angústia, que é algo autêntico na minha existência. Para Heidegger, fenomenologia e existência, para Russell, essência dessa existência. Uma existência inautêntica, então, para o Heidegger, quando eu tenho coragem e identifico essa autenticidade do Dasein, do ser aqui, e eu pratico essa aletheia, que é o não ocultamento do meu ser, que é ontológico, é conflituoso, é angustiante, eu encaro a autenticidade da vida. E uma vida inautêntica, com essa ausência de autenticidade, só se atenta para o êxito, desviando-se das banalidades cotidianas, em um presente infinito, encarando o real da vida, a morte, o hoje e a possibilidade de um amanhã. Quando eu coloco uma existência inautêntica, só se atenta para o êxito. Uma existência inautêntica eu até vivo tudo isso aqui, mas eu vivo numa possibilidade de êxito, de gozo, de alegria, de prazer no meu próprio hoje e não estou muito preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã. Percebe que é um pêndulo que ou vai muito para um lado, tá, eu vou morrer, tá bom, eu vou morrer, o que eu vou fazer, eu sou um ser angustiante, ou, já que eu vou morrer mesmo, melhor fazer uma vida desregrada. Não, não uma coisa nem outra. Viver uma vida autêntica eu reconheço a minha finitude, eu sou um ser em existência, a fenomenologia veio algo para mim, existe um problema, existe uma situação, como eu encaro isso? Isso é a coragem, não é a ausência do medo. Uma vida inautêntica tô cheio de problema mesmo, melhor fazer tudo errado. Então, esse é o convite de Heidegger. Por isso, o Heidegger ele vai ser muito importante para a psicologia no sentido desse equilíbrio humano, ok? Talvez a palavra mais correta não seria o equilíbrio, seria o autoconhecimento, mas eu prefiro empregar a palavra equilíbrio para que a gente entenda, sim, eu sou um ser para a morte, sim, eu sou um ser entre angústia e coragem, e sim, eu aprendo a reconhecer a vida e a morte. Eu reconheço que há um nascimento e uma linha entre o meu nascimento e a minha morte. Entendendo que eu sou um ser em completude ainda, eu ainda estou para me completar. E o Heidegger também, e aí a gente fecha essa possibilidade de angústia e coragem com esse quadro muito famoso, né, que é o Grito, o quadro do norueguês Edvard Munch, de 1893, que representa uma figura andrógena num momento de profunda angústia e desespero existencial. Essa figura andrógena, né, meio sem forma, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é o que a gente pode identificar. E eu, particularmente, né, como uma educadora de saúde mental, eu encaro uma alma mais do que uma figura, homem, mulher, ou uma figura humana. Eu encaro a alma humana angustiada, né? Esse ser, esse Dasein ser aqui, esse reconhecimento e esse não ocultamento, essa não aletheia de que eu sou finito, ontológico, né? Então, esse quadro Grito, ele traz bem uma explicação visual a respeito desse pensamento de Heidegger, né? De uma fenomenologia, desse conhecimento, desse homem que se reconhece enquanto Dasein, ser aqui. Ok? Beijo na alma de vocês, tudo de bom, tchau, tchau.